cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me sinto muito honrado, satisfeito por esse convite. Pastor Heber me deu esta oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus nessa noite. Eu pertenço à comunidade messiânica Adora em Liberdade, Pastor Éder Oliveira. A minha esposa e a minha filha não puderam estar hoje aqui comigo, porque estão cultuando a Deus, adorando a Deus, aonde eu congrego. Ela busca a Deus lá e eu busco Deus aqui. E o meu pastor me liberou para que eu pudesse estar aqui hoje, ministrando a palavra do Senhor. Que Deus venha continuar abençoando cada um, cada família, cada lar, todo esse ministério. Pastor Heber, meu tio Chico, pastor Cristiano, que Deus abençoe cada um de vocês, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, o Evangelho do médico amado, chamado Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34, até o versículo de número 36. Evangelho do médico amado, chamado Lucas, capítulo 21, versículo 34, até o versículo 36. Lucas 21, 34 ao 36. Quem encontrou diz amém. Vamos lá. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Quando o meu pastor confirmou, dizendo que eu poderia estar aqui hoje, nesta noite, eu pedi a Deus uma palavra. Por precaução, eu escrevo todos os meus sermões, e tem outros sermões que estão na minha mente, mas eu ainda não escrevi. 181 sermões eu escrevi. 181. Por precaução. Mas o que eu acho mais interessante, você pode escrever 500 sermões. Você pode escrever mais de 1000 sermões. Mas a direção quem dá é Deus. Senhor, o que eu vou pregar, o que eu vou ministrar para o povo? E Deus me direcionou esta palavra, com uma ligação com a mensagem que o pastor Heber trouxe de manhã. Ele falou sobre nação contra nação, reino contra reino, irmãos contra irmãos. E foi a mesma mensagem que o Senhor me direcionou para que eu pudesse estar pregando aqui nesta noite. Lucas capítulo 21, versículo 34.
vai relatar a respeito de vigilância. Versículo 36, capítulo 21, livro de Lucas: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Muito mais fácil de se purificar é se corromper. Se corromper com este mundo é fácil demais. É em um estalar de dedos. Antes você estava limpo, mas por falta da vigilância, você acaba se sujando, você acaba ficando imundo ou impuro na presença de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 13: todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse 3:10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Versículo 11: eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É fácil eu se corromper, difícil é eu se manter limpo, difícil é eu se manter purificado. Existem momentos da nossa vida que a gente se preocupa tanto com a nossa casa, com o nosso lar, com a nossa família. A gente quer limpar o nosso banheiro, a gente limpa a nossa casa, a gente limpa o nosso quarto, a gente limpa aquela TV maravilhosa de LED que a gente tem em casa. A gente se preocupa tanto por manter a nossa casa limpa e acabamos se esquecendo de purificar a nossa mente. A gente acaba se esquecendo de purificar o nosso coração. A gente acaba se esquecendo de purificar a nossa espiritualidade diante de Deus. Muito mais importante que limpar ou purificar a casa é manter a casa limpa. Porque limpar a gente limpa. Agora, difícil é manter a casa e a nossa vida purificada diante de Deus. Em Zacarias capítulo 3, versículo 1 ao 10, vai relatar a respeito de um sumo sacerdote chamado Josué, que foi apontado por Satanás, mas justificado por Deus por estar com uma veste impura ou imunda, ou com uma vestimenta estranha no templo, no santuário. Por causa de uma pequena falta de vigilância, esse sumo sacerdote se suja, se corrompe, coloca um traje ou uma roupa que não é para usar no santuário. Aí o adversário vem com tudo, te caluniando. Tu errou, tu falhou, você pecou, indigno. Mas um anjo vai se apresentar ao sumo sacerdote Josué e vai dizer: sumo sacerdote Josué, tira essa vestes imunda, porque o Senhor tem vestes brancas para você. O Senhor vai providenciar na sua vida aquilo que você precisa, aquilo que você necessita,
aquilo que você deseja, o Senhor vai te limpar, vai te purificar, e aquilo que está sujo em você, Ele vai dizer: tire essas vestes estranhas, porque tem vestes brancas para você, veste de justiça para você. Aí eu te faço uma pergunta: o Senhor mandou você tirar essas vestes sujas, você vai tirar ou vai permanecer na sujeira? O Senhor não providenciou a vestimenta branca, providenciou. Agora você precisa o quê? Agir. Você precisa tirar essa vestimenta suja e colocar essa vestimenta branca. Porque existem pessoas que pecaram, erraram por falta de vigilância e ainda clama a Deus: Senhor, me purifica, Senhor, me lava, Senhor, muda a minha história, Senhor, não quero perder a sua presença. Mas tem pessoas que querem continuar na sujeira, tem pessoas que querem continuar na lama. Ou você permanece na lama, ou você vive uma nova vida, uma nova história diante de Deus. Tem veste branca para você. As portas para se contaminar são muitas. As portas para se purificar são poucas. Em Mateus capítulo 7, vai relatar a respeito do caminho largo e do caminho estreito, da porta larga e da porta estreita. Largo é o caminho que conduz à perdição. Estreito é o caminho que conduz à redenção eterna. Muitos tentam acertar a porta, mas erram. Em Mateus capítulo 7 é claro que o maior número não é de salvos. O maior número é de pessoas que vão morrer condenadas. Eu preciso escolher o lado exato, o lado certo. Eu preciso fazer a purificação na minha vida, na minha história, para Deus me justificar. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, o Senhor se manifestou a Abrão e disse: Abrão, ande em minha presença e ser perfeito. A escolha é sua, livre-arbítrio. Deus é soberano, Ele é soberano, mas lhe dá o livre-arbítrio para você escolher a bênção ou a maldição, a obediência ou a rebeldia. Ele lhe dá o direito de você ser luz ou de você ser trevas. Ele lhe dá o direito para você ser ovelha ou ser bode. Tem pessoas que pensam que o evangelho é mole. O evangelho é tipo rapadura, é doce, mas não é mole não. É difícil, é complicado, e a maioria das vezes o evangelho ele é amargo. Mas existe o período do doce. Tem pessoas que só querem o doce. Eu quero doce. Doce na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Senhor, quero as suas bênçãos na minha vida. Senhor, faça o extraordinário na minha história. Senhor, só quero o doce. Mas Deus é tão bom para contigo, para você não ficar diabético espiritual. Ele evita muitas vezes o doce e providencia na sua vida o amargo. Tem pessoas aí, irmão, diabéticos espirituais, mas Deus, acabou o doce, agora é o amargo. Tem uma filosofia, eu quando pego ônibus, gosto de olhar as placas,
para ver se tem algum título bonito, alguma frase bonita. Teve uma vez, perto de Caxias, eu li um tema, uma filosofia que diz assim, ó: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, se rasteja. Mas o objetivo é seguir em frente. Senhor, não posso voar, então corra. Senhor, não posso correr, então ande. Senhor, não posso andar, então eu vou me rastejar. Mas eu sei de uma coisa, que eu vou conquistar a minha salvação, vou conquistar a minha promessa, vou conquistar a minha bênção, vou conquistar a minha vitória. A luta está sendo grande, mas não importa as dificuldades, não importa a luta, não importa o sofrimento. Eu estou me rastejando, mas eu vou chegar no final. Permaneça firme, constante na obra do Senhor. A gente sabe muito bem que o vosso trabalho não é em vão, mas possui uma recompensa. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha só que interessante. Primeiro dia, Deus cria. Segundo dia, Deus cria. Terceiro dia, Deus cria. O quarto, o quinto, Deus está criando. Gênesis capítulo 1. Capítulo 1, o capítulo 2, Deus está criando e formando aquilo que Ele criou. Mas quando chega no sexto dia, Deus criou e formou o homem e colocou no jardim do Éden. Deus prepara tudo para depois te colocar onde Ele quer. Eu vim aqui lhe dizer que já está tudo preparado, mas você precisa se encaixar na vontade de Deus para no tempo certo Ele te colocar no lugar que um dia Ele preparou para você, na eternidade. Então Deus prepara o mundo para o Messias vir ao mundo no tempo exato e morrer em prol da humanidade. Impérios, reinos se passaram. Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia. Quando chega em Roma, a promessa se cumpre. A promessa do Salvador, a promessa de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Senhor. Gênesis 3, versículo 15 vai dizer: na semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. A promessa se cumpriu, a promessa se realizou. Jesus morreu em prol dos nossos pecados. E o que você tem feito para ser salvo? A parte de Jesus, a parte de Deus, Deus já fez a sua parte, enviando o seu Filho. Jesus já fez a sua parte. Agora Ele quer ver você fazendo a sua parte. Tem feito a sua parte? Tem feito alguma coisa para você conquistar a sua salvação? Levítico 20, versículo 7 ao 8. 1 Pedro 1, 15 ao 16. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Deixa de se preocupar com a vida dos outros. Olhe para a sua vida. Veja como está o seu coração. Veja como está a sua mente. Veja como está a sua espiritualidade. O Messias vai vir. O Messias vai voltar. Como se encontra as suas vestes espirituais? Antes de vir para o culto, tomei banho. Aquele sabonete cheiroso. A gente sempre coloca um perfuminho, Caiaque, Avon, Jequiti, Natura.
Mas o que adianta? Tá bonito e cheiroso por fora, mas por dentro tá podre. Não adianta nada. Se embelezou à toa. Se embelezou para o irmão te elogiar. Nossa, que rapaz cheiroso, rapaz bonito. Mas somente Deus sabe como está o teu coração podre, a sua mente suja. Antes de você se preparar do lado físico, prepara o mundo espiritual. Purifica sua mente, purifica seu coração, purifica sua espiritualidade, para o Senhor se agradar do seu culto. Lucas capítulo número 21, versículo 5. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Lucas capítulo 21, versículo 7 até o versículo de número 19. Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou, e também chegou a hora, não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregar-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com a que ver de responder, porque darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos, quanto se vos opuserem, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na nossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Persista até o fim, vá até o final. O caminho é amargo, é doloroso, mas a vitória é certa. Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 24, vai relatar a respeito da destruição de Jerusalém 70 anos pós o Mashiach, o Salvador, o Cordeiro de Deus. Lucas capítulo 21, versículo 25 ao 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Vai chegar nossa esperança, vai chegar a nossa redenção. Versículo 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória.
Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Existe uma esperança. O mundo está caótico, violência, prostituição, maldade, mas existe uma esperança. Joel capítulo 2, versículo 32. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gênesis 4, 26. Nasceu Enos e começou-se a invocar o nome do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 13. Vai relatar: invocai o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então continue invocando o nome do Senhor. Continue invocando o nome do Senhor. O que é invocar o nome do Senhor? Trazer o Senhor para perto. Davi cometeu um adultério e um homicídio em 2 Samuel capítulo número 11. Mas Salmo 51 versículo 10 é o seu arrependimento. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, em outra tradução, ou um espírito inabalável. Como está a sua vida diante de Deus? Como está a sua vida diante do Senhor? Tem um texto de Gálatas, em Gálatas capítulo número 5, versículo 19, eu chamo a lista dos condenados. Gálatas capítulo 5, versículo 19, é a lista dos condenados. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutomarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Tem uma outra lista também, a lista dos condenados, Apocalipse capítulo 21, versículo número 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde em enxofre, a saber, a segunda morte. Quer ver outra lista dos condenados? Apocalipse capítulo 22, versículo de número 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Lucas capítulo 21, versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele grande dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Há uma guerra muito grande, corpo, alma e espírito. Ô guerra, ô peleja, ô luta. O Senhor criou todas as coisas. Adão comeu o fruto proibido. O mundo que era perfeito se torna imperfeito por causa do erro, do pecado, da transgressão de Adão.
Romanos 5, 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa a abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Romanos 7,12. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para ter o direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. É somente o sangue do Cordeiro que faz do homem imperfeito se tornar perfeito. João 3,14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3, 16 ao 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isaías 7,14. Eis que o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberás e dará à luz a um filho. Ele se chamará Emanuel, Deus conosco, ou Deus dentro do homem. 2 Coríntios, capítulo 5, 18 ao 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Colossenses 2, 9. Habitou em Cristo toda a plenitude da divindade. Está consumado. Está consumado. A dívida foi paga. Você está liberto. Ele rasgou o véu de cima para baixo. Jesus, Ele é o nosso Rei. Jesus, Ele veio na sua primeira vinda como um profeta, mas Ele é também o nosso sumo sacerdote. Hebreus 5,10, Hebreus 7,21, diz que Jesus é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Evangelho de João 8, 1 a 11, trouxeram a mulher adúltera até Jesus. Pela lei de Moisés, tem que ser apedrejado. Jesus, abaixado, cumprindo o que está em Jeremias capítulo 17, ele escreve na terra, ele se levanta e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Voltou a escrever, todo mundo foi embora. Quando ele se levantou, cadê seus acusadores? Ih, foi todo mundo embora. E Jesus vai dizer: vais e não peques mais. Jesus está assumindo duas características no Evangelho de João 8, 1 a 11. Primeiro, ele está como juiz, julgando o povo. Segundo, ele está como advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado. Jesus está acima de todos os juízes. Na história de Israel, a gente vai ver juízes anônimos e juízes famosos, total de 15. Otiniel, Eiude, Sangar, Débora, Gideão, Abimeleque, Tolar, Jair, Jefter, Ibissã, Elon, Abidom, Sansão, Eli e Samuel. Ele está acima de todos. Ele está acima de tudo. Deus está cuidando da sua vida. Isaías 40, versículo 20 diz que Deus está assentado no globo da terra e descortina os céus como se fosse uma cortina. Ele enrola e faz de tenda para habitar. Ele mede os céus a palmos. Ô louco! É o nosso Deus. Deus fez um monte de perguntas para Jó. Aonde tu estava quando eu coloquei os alicerces da terra? Onde tu estava? Tá. Onde tu estava? Tá. Onde tu estava? Tá.
Se eu tivesse no lugar de Jó, eu ia ficar louco. Como está a sua vida diante de Deus? Como está a sua vida diante do Senhor? Seja um bom servo. Multiplique o talento que o Senhor colocou nas suas mãos. E tem pessoas enterrando. Vai prestar conta naquele grande dia, tá? O talento que tu pediu para Deus e não usou, mas enterrou. Vai prestar conta. Tem a lâmpada, mas também tem azeite na sua lamparina. Estou terminando. O que é pecado? O que é pecado? Errar o alvo. É a sua definição. A palavra grego para hamartia, também pode ser entendida como falta, fraqueza, deficiência ou imperfeição. Na cultura grega antiga, a palavra era frequentemente usada em contextos esportivos para descrever um atleta que perdia o alvo ou errava o alvo ao atirar uma flecha ou uma lança ou um dardo. Natureza humana. Palavra hebraica para arrependimento é techuvá. O que é techuvá? Voltar para o jardim do Éden. Romanos 3:23. Todos pecaram, destituídos ou carecem da glória de Deus. Regeneração, santificação e glorificação. Eu vi um tema no Facebook, tem pessoas, Facebook é ruim, depende se você saber usar. O Facebook acabando com as famílias, depende se tu saber usar. Para mim é bênção, para você eu não sei. Eu vi um tema que diz assim, a regeneração te tira da lama, mas a santificação tira a lama de dentro de você. Tem pessoas que Deus tirou da lama, mas não quer tirar a lama de dentro. Muito mais difícil de você sair da lama é tirar a lama que está dentro de você. Eu disse na pregação terça-feira na igreja de um amigo meu, panetone trunfado da Cacau Show é o mesmo que vida em santidade. Muitos admiram, mas ninguém quer pagar o preço. Panetone trunfado da Cacau Show, desejado demais, mas vê o preço, caro demais. Elogiar uma coisa, pagar o preço por aquilo é outra. Tem pessoas admirando que você sobe muito monte, que você estuda muita Bíblia, que você ora demais. Elogiar é mole. Quero ver pagar o preço do panetone trunfado da Cacau Show. Techuvar, voltar ao jardim do Éden. Arrependimento, abandono do pecado, reparação dos danos, o esforço ou o trabalho, os princípios precisam ser respeitados. A restauração, a manifestação de Yahvé e o sucesso. Ageu 2:9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. O Senhor vai se manifestar na sua vida, tá? O Senhor vai se manifestar na sua história. É somente o sangue do Cordeiro que é o caminho para a árvore da vida e entrar na Nova Jerusalém pelas portas. Livro da lei, chamado de Torá. Torá significa instrução. Torá significa direção. Torá significa religar o homem a Deus. João 14:6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Torá
Bereshit, Shemot, Vaikra, Bar Mitvá e Devarim. Pentateuco, 5 livros, ou os 5 livros da instrução que vai fazer você se aproximar de Deus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Gênesis não é Gênesis, é no princípio, porque é a primeira frase do livro. Êxodo não é Êxodo, estes são os nomes, porque é a primeira frase do livro. Levítico não é Levítico, o Senhor chamou a Moisés, porque é a primeira frase do livro. Números não é Números, é no deserto, porque é a primeira frase do livro. Deuteronômio não é Deuteronômio, estas são as palavras, porque é a primeira frase do livro. No princípio, Deus te escolheu, te chamou, te colocou no deserto para falar as suas palavras. Antes do Senhor falar contigo, Ele vai te colocar no deserto. E quando Ele te coloca no deserto, pode se preparar que Ele vai falar contigo. Vigiai e orai, para que você não venha ser pego, distraído, e está de pé diante do Filho do Homem. Fica com essa palavra em nome de Jesus.